Olá, aqui é o William Penteado do canal Dr. Side. E hoje eu irei falar um pouquinho sobre proteínas e seus malefícios. Mas esses malefícios aqui que eu comento são relacionados ao excedente de proteínas. De início, a proteínas em excesso, você deve saber que elas diminuem a sua longevidade. Comentando de início para mostrar que as proteínas têm benefícios, falando um pouco sobre cada um deles. Os receptores celulares, eles são feitos com a ajuda de proteínas, utilizando-se delas. As enzimas, elas são basicamente feitas de proteínas. Já os precursores de hormônios e vitaminas são as proteínas. Então, a partir de proteína, você faz hormônios e vitaminas. A parte estrutural é a principal função que as proteínas exercem em nosso corpo, no corpo dos animais em geral. Porque pense assim, exemplo, os ossos e os músculos. Ossos, eles são formados por cálcio e colágeno. O colágeno é sim uma espécie de proteína. O colágeno, ele representa cerca de 20% das proteínas que temos no nosso corpo. Sendo que sem ele, o cálcio ele não consegue se fixar nos ossos, ele não tem aonde se colocar. Enquanto os músculos são basicamente constituídos por proteínas, fibras musculares são proteínas. A sarcopenia é uma doença onde as pessoas que desenvolvem ela são idosos, geralmente acima dos 60 anos, que a pessoa ela começa a não absorver e não aproveitar direito as proteínas que ela ingere. Por isso há uma necessidade dessas pessoas ingerirem mais proteínas, pois caso contrário elas terão perda muscular. Por que isso é um problema? Porque o excedente de proteínas é um problema. De exemplo, eu vou citar aqui a ingestão americana de proteínas per capita, ou seja, por pessoa. É de mais ou menos 79 quilogramas por ano de carne. Esse valor equivale a 79 mil gramas de proteínas, de carnes por ano. E isso é uma quantidade absurda. Nessas gramas de carne, tem uma grande quantidade de proteínas, muito acima do recomendado. O ideal, assim, levando em consideração o valor de ingestão diária, mulheres devem ingerir 46 gramas de proteínas. Isso já é o suficiente. Enquanto os homens é uma quantidade um pouco maior, 56 gramas de proteínas. Em sequência, falando dos malefícios do consumo exagerado desse tipo de macronutriente. Ela estressa os rins, porque as proteínas dietéticas, elas têm produtos nitrogenados, ou seja, resíduos de nitrogênio. Esses resíduos, os rins têm como função eliminá-los. Por isso, você acaba sobrecarregando os rins ao comer muita proteína. Temos também o aumento do chamado alvo da rapamicina, ou o chamado mTOR. Quando este é estimulado, a pessoa ela tem uma tendência a desenvolver certos tipos de câncer, de tumores, e até mesmo tem um envelhecimento precoce. Enquanto também temos aqui o estímulo à via GCN2. Quem chamou a atenção para isso foi o blogueiro Dan Cardio. Eu vou deixar o link do blog dele logo na descrição para vocês verem. E esse daqui, igual o mTOR, está responsável por aumentar a velocidade com que você envelhece. Logo, se você diminuir, você vai diminuir o mTOR, o GCN2 e, portanto, envelhecer menos. Quando devo consumir proteínas? Bem, se você for idoso, grávida ou atletas, nesses 3 casos você deve ingerir uma quantidade maior. Porque idosos, eles devem também fazer treinos de força, para também, assim, eles terem mais resistência e também devem aumentar a ingestão de proteínas. Desta forma, eles irão evitar a sarcopenia, que seria a perda de massa muscular devido à idade. As grávidas também devem ingerir, porque o feto ele acaba estando em desenvolvimento,
e nesse período de gestação é necessária proteína. A função principal da proteína é a parte estrutural, incluindo o desenvolvimento e o crescimento do bebê. Os atletas, eles devem, porque já que eles fazem treinos rigorosos, é necessário que eles ganhem mais massa muscular, até para terem maior rendimento. Fora que exercícios intensos geram uma certa perda de vitaminas e minerais. Principalmente se você treina, você vai suar bastante. E uma grande quantidade de minerais é perdido através do suor. Então, a proteína são uma excelente fonte de vitaminas e minerais, uma das principais. Em seguida, alguns alimentos com grande quantidade de proteínas, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Sementes de cânhamo. Em 3 colheres de sopa você consegue aproximadamente 11 gramas de proteína. Já nessa mesma quantidade, você consegue mais ou menos 9 aminoácidos essenciais. Lembrando que a média de aminoácidos essenciais, lembrando que proteína é um conjunto de aminoácidos, é 20. Então, existe mais ou menos uns 20 aminoácidos essenciais que você precisa ingerir. Caso contrário, você terá algum problema no desenvolvimento, no crescimento das suas células. Isto é essencial. Enfim, a chia, como exemplo, ela já tem uma quantidade um pouco menor. Em 3 colheres de sopa, mesma quantidade aqui, você consegue menos. Você consegue 4 gramas de proteínas. Só que, porém, cabe destacar que ela tem a maior, provavelmente das plantas de origem, as plantas que tem ômega 3 é a que mais apresenta ômega 3. Em específico, o chamado ALA, o ácido alfa-linolênico, que é uma forma de ômega 3. Em sua maioria, é este que ela tem, que também pode ser, ao longo do tempo, transformado em EPA e justamente até EPA e DHA por causa do processo. Mas para isso acontecer, você tem que ter certos tipos de enzima. Então, não necessariamente você vai conseguir que esse ALA seja transformado em EPA ou DHA. Isso ocorre principalmente por causa da saúde dos indivíduos. Se você faz exercício, se alimenta de forma saudável, você vai ter, por consequência, essas enzimas e poderá ter também uma melhor saúde. Enfim, agora falando um pouco sobre os ovos. Os ovos, eles têm uma biodisponibilidade muito grande. Portanto, você consegue que grande parte daquele ovo que você come seja absorvido, da proteína presente nele. Mesmo que seja pouca a proteína que você possa comer, se você comer pouco ovo, só metade, por exemplo, ainda assim você vai ter uma absorção maior. Fora que eu posso comparar o ovo, os ovos em geral, como um superalimento. Eles são igual um suplemento multivitamínico. É muito rico em vitaminas, minerais. O ovo é provavelmente um dos melhores alimentos que existem. Farei um vídeo, na verdade, sobre o ovo e a quinoa e também sobre as carnes vermelhas. A quinoa é basicamente a semente de quinoa. Ela é uma planta que dá em altitudes elevadas. Essa planta, ela é considerada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, um dos melhores alimentos que existem. Ela está no top 10 dos melhores alimentos. Temos também as carnes vermelhas. As carnes vermelhas nada mais são do que aquelas carnes típicas que você come, de porco, de gado, em geral. Eu te indico que você se alimente com carnes vermelhas de origem animal, mas de animais orgânicos. Esses animais, eles devem ser sobretudo criados livres em pastos esses que não podem estar contaminados com nenhum tipo de herbicida, de pesticida. Evitar também animais que sejam criados ao redor, assim, próximo a siderúrgicas. Algumas delas não respeitam leis ambientais e podem contaminar o ambiente ou a água ao redor com algum tipo de metal pesado. Então, essa é uma das minhas dicas principais. Alimentos orgânicos têm sempre também mais nutrientes, então eu sempre recomendo. Não ingiram, como conclusões, não ingiram mais do que 1 grama de proteína por quilo de massa corporal. Assim você evitará vários tipos de câncer, de tumores e também o envelhecimento precoce. Por hoje é só. Muito obrigado.